Olá, eu sou Isabel Mesquita, do Global Landscapes Forum, e hoje eu estou aqui com a Cibele Silva, diretora de Produção Sustentável do Ministério de Agricultura e Pecuária do Brasil. Oi, Cibele, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria começar perguntando para você um pouco do contexto brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de commodities, especialmente de soja e gado. Então, eu queria ouvir de você um pouco dos desafios ambientais relacionados a esse papel do Brasil. Muito obrigada, Isabel. É uma satisfação contribuir com vocês, com um pouco da nossa experiência no Ministério da Agricultura. E os principais desafios como grande exportador de commodity, eles dizem muito respeito à comunicação e à questão ambiental também, como você bem lembrou. Primeiramente, nós temos uma preocupação muito grande com a discussão de segurança alimentar. A gente precisa produzir cada vez mais, mas também usando cada vez menos. E hoje nós temos um desafio que eu considero uma grande oportunidade, que é a recuperação de áreas degradadas, recuperação de pastagens degradadas principalmente. Porque se a gente consegue recuperar essas áreas degradadas, a gente evita a pressão sobre novas áreas florestais. Então esse é um desafio importante, mas é também uma grande oportunidade. Além disso, nós temos também muitas práticas sustentáveis, sabemos que tem problemas que nem todos os produtores adotam, mas muitos adotam práticas sustentáveis. E a gente quer comunicar isso cada vez melhor e amplificar esse uso por meio de plataformas como o Folur e muitas outras que a gente possa vir a ter acesso. Perfeito. E aí pensando, como você falou, tem parte do setor agropecuário com boas práticas, mas parte que ainda não. Como que vocês pretendem, no âmbito do programa, engajar mais essa parte do setor do agronegócio que ainda não adotou práticas muito sustentáveis? A gente acredita que um dos desafios para essa adoção reside num tema chamado assistência técnica. Então, por meio do programa, por meio de várias ações que nós adotamos, a gente quer incluir esse produtor com mais assistência técnica. Temos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que é um dos parceiros do nosso Child Project no Folur também. Então, a gente quer incrementar o fomento e a assistência técnica para os produtores, principalmente os pequenos e médios, que ainda não conhecem as práticas sustentáveis, porque uma coisa muito positiva que a gente observa é que quando o produtor adota, não apenas o meio ambiente agradece, mas existe um incremento de renda importante, porque ao melhorar a saúde do solo, ao aprimorar ali as ações de restauração, você tem um pouco mais de produtividade. Então, a gente busca superar essa questão com assistência técnica para o produtor rural, por meio do acesso a esse tipo de plataforma, mas também por meio de programas que a gente quer alavancar nessa oportunidade desse novo governo. Por exemplo, nós temos um plano de agricultura de baixo carbono, que hoje a gente chama de plano ABC+. E por meio dele, a gente tem uma série de metas, e eu destaco uma delas, que é a recuperação de 30 milhões de hectares em pastagens degradadas. Mas para que eu faça isso, eu preciso dar assistência técnica para o produtor, eu preciso desse fomento, eu preciso acessá-lo, e a gente acessa ele por meio de vários comitês gestores estaduais no Brasil, onde a gente integra o setor público, o setor privado, o setor público estadual, municipal, para que o produtor possa, de fato, ter acesso às ferramentas, conhecer a agricultura sustentável. Às vezes, muitos não adotam, não porque não querem, mas porque não têm as ferramentas adequadas, porque ainda não foram conectados com o conhecimento adequado para adotar as práticas sustentáveis. Então, um termo-chave nesse cenário para a gente é assistência técnica. Maravilha. Acho que você já mencionou várias questões muito importantes, mas eu queria ouvir também um pouco, considerando isso. A gente passou por uma mudança de governo, tem a questão da degradação das áreas, dos produtores adotarem práticas. O que você considera que foram os desafios principais que vocês já enfrentaram desde que vocês começaram a construir o programa, e quais são os desafios que você vê que terão que ser abordados daqui para frente para a implementação? Muito bom. Esse novo momento onde a gente está fazendo todo esse aprimoramento das práticas sustentáveis no contexto da agricultura é um momento muito oportuno. No passado, talvez a gente tivesse alguma dificuldade de comunicar bem essas práticas, de dar a capilaridade necessária para a agricultura sustentável no Brasil, mas eu acredito que a gente está num novo momento.
principalmente em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O tema clima, que está por trás, né, de toda essa questão da agricultura sustentável também, ele é um tema que está sendo tratado de forma transversal em todo o governo hoje. Então, o nosso ministro Fávaro, junto com a ministra Marina Silva, estão profundamente alinhados em nome, né, do desafio da mudança do clima e, naturalmente, em nome de uma agricultura cada vez mais sustentável. Então, nós vemos mais do que os desafios pelos quais já passamos, mas uma oportunidade muito grande de colocar na mesa mais práticas sustentáveis e uma abertura maior para a articulação internacional, onde nós podemos levar os desafios, buscar esse auxílio em via de mão dupla, integrando segurança alimentar de forma fundamental, mas em pleno respeito ao meio ambiente, né, tornando as práticas sustentáveis a regra no Brasil. É o que a gente busca e é um desafio, mas acima de tudo uma oportunidade, onde a gente encontra um momento, uma coordenação, uma articulação muito positiva no governo hoje para dar esse segmento. Legal. E eu queria também te perguntar sobre gênero, né? Até a discussão sobre gênero recentemente tem sido mais polêmica no Brasil, mas eu sei que é um dos eixos do programa também. Então eu queria que você contasse um pouco qual a estratégia de gênero que está sendo pensada para o programa. Muito bom. O programa em si, primeiramente o projeto GF Vertentes, ele tem um componente de gênero importante, que é para alavancar, colocar a equidade de fato, né, dentro das ações, mas nós temos experiências em outras cadeias produtivas que a gente quer adaptar ao caso da soja e da pecuária, que são os focos, né, do projeto. Nós temos experiências muito positivas na cadeia do café, dessa integração, né, da equidade de gênero, a integração da mulher, da pequena agricultora, né, que está em vários locais no Brasil e que pode também ter essas ações de assistência técnica direcionadas para ela, ações de assistência técnica que auxiliem, inclusive, na própria comunicação e venda dos produtos ali da agricultura familiar, também do médio produtor, mas nós queremos principalmente pegar as boas práticas das cadeias onde a gente tem políticas de gênero já consolidadas e levar para a soja e para a pecuária por meio do projeto. Então, estamos no momento inicial de aprendizado, mas a gente quer aproveitar as boas experiências das outras cadeias produtivas e eu destaco aqui o exemplo do café, que foi muito bem sucedido. E pegando esse gancho, também queria ouvir, você está falando do exemplo da produção de café, né? Tem outros exemplos de práticas sustentáveis que vocês têm como referência, seja no Brasil, seja de fora, que seria interessante de promover ou replicar? Sim, nós tem vários exemplos. Eu destaco aqui aquilo que a gente chama de tecnologias de produção sustentáveis. Nós temos no Brasil o uso do sistema de plantio direto, tem várias, né, propriedades que utilizam, o uso de bioinsumos da agricultura de base biológica, que é crescente no país, que o país já é uma referência sobre esse assunto. Temos os sistemas integrados, né, integração lavoura, pecuária, floresta. Já temos práticas também como a terminação intensiva de animais, né, de bovinos, que faz com que naturalmente eu emita menos gases de efeito estufa e tenha um manejo mais adequado, o reaproveitamento de resíduos sólidos também da criação animal, os sistemas irrigados, tem todas essas tecnologias de produção sustentáveis que compõem a nossa política pública, que é o plano, né, ABC+, que a gente tem como exemplo e que a gente quer amplificar. Temos várias propriedades que as adotam e eu destaco uma delas, que é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que é extremamente importante. E faço também uma parte que é interessante, nós conhecemos recentemente em outra cadeia produtiva, que é a do cacau, e é uma parte que eu gosto de mencionar porque ele abre um espaço para a gente falar de dois temas muito importantes, que é criação de mercado e comunicação. A cadeia do cacau, especialmente no estado do Pará, ela naturalmente, historicamente, o registro de produtividade é de cerca de 1.000 quilos por hectare. Você pode atingir, em média, esse tipo de produtividade. Se a gente vai para um sistema agroflorestal que preserva a floresta, a produtividade é um pouco menor. Às vezes ela gira em torno de 300 quilos, 400 quilos por hectare, mas é uma produtividade muito especial, porque preserva a floresta. Então, qual que é o ponto que é interessante, uma experiência que a gente quer ver na prática? Que esse produto que vem de um sistema produtivo sustentável, regenerativo, que preserva a floresta, ele tem que ter um valor agregado maior. A gente tem que ter um espaço de mercado que faça com que ele valha 3, 4, 5 vezes mais do que aquele que é produzido no sistema tradicional. Porque se eu consigo esse mercado, o sistema tradicional vai começar a reflorestar.
vai começar a plantar árvore. E aí a gente tem, de fato, uma comunicação melhor sobre a nossa sustentabilidade. Isso serve não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado no exterior. E para isso a gente quer trabalhar com rastreabilidade, com práticas que permitam que eu garanta para o consumidor que aquele produto teve aquela origem, naquele ecossistema agroflorestal. Mas é só mais um exemplo de que não vai ser só a tecnologia. Temos vários exemplos, queremos e precisamos expandir, mas a gente precisa também de mercado. Porque o exemplo, que é onde preserva a floresta e eu tenho uma produtividade um pouco menor do que a agricultura não conservacionista, tem que ter mais valor agregado, porque assim eu vou conseguir incentivar que esse sistema se expanda. Então é muito importante a gente conciliar a tecnologia, a comunicação e também o mercado. Perfeito, muito bom. E também pensando no longo prazo, né? Pode ser que a produtividade não seja imediatamente tão boa, mas pensando na sustentabilidade das áreas também tem esse ganho, né? Cibele, só para encerrar, você tem alguma consideração final ou algo que você gostaria de destacar? Eu destaco que do lado da agricultura e em muita sinergia com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a gente tem uma máxima que produzir e conservar e preservar é absolutamente possível. Não estamos falando de temas antagônicos. A gente vai precisar de muito esforço em política pública para colocar em prática isso de maneira mais intensa, mas produzir e conservar é o nosso lema e a gente quer ver a agricultura sustentável ser a regra no Brasil. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e dizer que o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária está comprometido não apenas com o projeto, mas com todas as oportunidades que a gente possa ter de tornar a agricultura cada vez mais verde, inovadora e sustentável em parceria com todos os entes que atuam também na área ambiental. Boa sorte nesse trabalho. Muito obrigada pelo seu tempo e pela entrevista. Espero que vocês tenham aproveitado.